Sou Gilberto da Silva Francisco, professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, e hoje eu converso com a pesquisadora Thaís Rocha da Silva. A Thaís, ela tem, enfim, uma formação, parte na Universidade de São Paulo, onde ela fez graduação e o mestrado. A dissertação dela tem uma abordagem de gênero, e ela fez o doutorado na Universidade de Oxford, onde ela estudou espaço doméstico, né, no Egito Antigo, e atualmente ela continua pesquisadora da Universidade de Oxford. Então, agradeço muito, Thaís, por você ter aceitado o convite. E já te coloco uma primeira questão, se você poderia falar um pouco dessa experiência que você teve como pesquisadora desse tema, que é um tema tão... As pessoas se interessam tanto por ele, né? Mas é um tema muito difícil também, ao mesmo tempo. Né? Entrar nele é bastante difícil. Como foi essa experiência de ter sido pesquisadora do Egito Antigo no Brasil e lá na Inglaterra, em Oxford? Legal. Bom, oi para todo mundo. Obrigada, Gilberto, pelo convite, pelo espaço. Acho que é importante a gente falar da trajetória, né? Até para tirar um pouco esse mito do gênio, né? Para mostrar que é possível, né? A gente fazer as coisas que são difíceis. A gente precisa de bastante persistência, teimosia, disciplina, mas faz. O trabalho da minha pesquisa de mestrado, ele foi, acho que, o resultado de um longo processo de interesse no Egito e também o resultado da minha formação durante a graduação. Como a gente não tem uma disciplina, né, dentro do curso de História sobre Egito Antigo, então o trajeto do pesquisador ele tem que ser muito solitário, a gente tem que ser muito autodidata nisso, né? A gente, na época que eu fiz a graduação, a gente ainda tinha uma biblioteca muito menor, né, no Museu de Arqueologia e no Departamento de História da USP, com um acervo limitado de livros, que hoje, né, enfim, mudou, né, tá maior, mas o processo foi um pouco a combinação de uma formação, de um treinamento como historiadora, muito pensando nas questões metodológicas, teóricas, né, como que a gente aprende a pensar historiografias para a história antiga e como que isso podia caber dentro de uma pesquisa envolvendo o Egito no Brasil, com os limites todos que a gente tem, né, de recurso, de acesso à biblioteca, às fontes. Então, como eu tinha, durante a graduação, me aventurado muito nos estudos clássicos, né, cheguei a fazer grego na época, enfim, não deu muito certo. E, então, essa experiência com o mundo grego me trouxe um interesse grande pelo período helenístico, né? Eu achava importante pensar de que maneira o Egito passa a ser ocupado, né, pelos gregos e toda a discussão em torno do problema da helenização, se o Egito foi helenizado ou não, enfim, todos os debates que tem a partir daí. O processo da elaboração do projeto, ele foi também bastante pensado, né? Eu não fiz o trabalho do mestrado no departamento de História, eu fiz ele na Letras, dentro do departamento de Estudos Orientais, né? Das Letras Orientais. E aí o Egito cabia ali como o Egito pré-islâmico, né? Então a gente conseguiu encaixar esse recorte da pesquisa ali dentro. E foi muito bom para mim ter ido para letras, ter ficado no departamento de letras orientais, porque eu tive contato com uma literatura que a gente não é exposto no departamento de história, né? Então eu pude estudar a história árabe de forma mais sistemática, organizada, pude ler sobre orientalismo também de uma forma mais, né, sólida, assim, mais robusta, e isso me instrumentalizou a pensar as questões da minha pesquisa. Mas ainda assim foi um trabalho que tinha muito mais uma preocupação teórico-metodológica do que a análise direta, né, das fontes, né? Então o meu problema de pesquisa ele vinha muito pensando como que o gênero foi estudado dentro da egiptologia, era uma questão para mim, né? Como que essas disciplinas, ou esses temas, né, esses campos de pesquisa dialogavam, de que maneira os egiptólogos se apropriaram dos estudos de gênero ou não, ou se apropriaram de determinadas partes dele, ou simplesmente, né, da história das mulheres, mas como que eu combinaria essas duas questões? Eu acho que um ponto importante foi ter aproveitado o meu
meu treinamento, né, como historiadora e né, nessas questões teóricas, para eu conseguir abrir outras questões de pesquisa. Então, o mestrado ele foi muito um ensaio, né, um exercício de revisar essa historiografia de forma crítica, mas pensando essa historiografia também de uma forma mais propositiva, quer dizer, a gente critica, mas o que a gente põe no lugar, né? O que a gente desconstrói para fazer o que depois, né? É, a minha experiência do doutorado, ela foi muito diferente do que eu vivi no mestrado, porque o processo, né, de elaboração de um projeto no exterior é muito diferente do daqui, a começar pelo tamanho dele, né? Lá as coisas são muito mais concisas, pelo menos na Inglaterra, né, muito mais objetivas, e me adaptar a isso também foi difícil. O projeto do mestrado, ele terminou com uma pergunta, né, que era o que é essa ocupação feminina dentro dos espaços entendidos como domésticos, né? E aí eu fui pensar o que era espaço doméstico dentro da egiptologia, né, dentro da disciplina. E aí percebi que não tinha pesquisa sobre isso. No entanto, a minha pergunta de pesquisa, que era uma pergunta muito baseada numa leitura crítica da historiografia, ela me forçou a olhar para as fontes de uma forma muito mais aprofundada do que eu tinha vivido. Acho que isso, num certo sentido, faz parte da experiência, né, de um aluno de mestrado para o doutorado. Acho que o mestrado é um grande exercício inicial aí da gente se apropriar da literatura, dos primeiros exercícios de escrita propriamente na academia, e o doutorado ele te exige um mergulho maior né, na pesquisa com as fontes. Essa mudança de instituição, ela trouxe enfim, uma curva de aprendizado muito grande para mim, né, uma grande oportunidade, mas também um desafio muito grande, porque o treinamento que eu tinha tido como historiadora, ele precisou ser adaptado para um outro tipo de trabalho intelectual que se faz, né, no departamento de egiptologia em Oxford. Então, isso veio muito com uma discussão, ok, você tem todo o treinamento nas questões teóricas, né, você tem leitura na historiografia, você sabe criticar os autores, você sabe o que você vai propor no lugar, né, como é que você vai construir essa nova abordagem científica a partir das fontes. E acho que isso foi o grande salto da pesquisa, especialmente porque no meu trabalho de mestrado eu fiz um exercício de análise dos textos, né, junto com essa historiografia, e na pesquisa de doutorado eu fui trabalhar com assentamentos, enfim, com arqueologia, né, e uma arqueologia que você não consegue acessar nos museus, porque eu trabalhei com casas. Então, eu precisei ir a campo, né, eu precisei pensar essas percepções de espaço dentro da paisagem, e que exigiu aí uma outra, foram outras demandas, né, colocadas Uhum. Você chegou a pelo treino. escavar, Thaís? Eu faço parte do Amarna Project, né, então foi a minha primeira experiência de escavação e, como eu disse, assim, um batismo de sangue, né, porque foi muito intenso. Essa oportunidade de fazer parte desse projeto me deu a chance de olhar para o sítio arqueológico que eu estava estudando na pesquisa de forma bastante sistemática, né? Inclusive olhando o material que a gente tem disponível dele em Amarna mesmo, né? E então esse material estava disponível lá, eu consegui ver algumas coisas, mas para mim era muito mais interessante visitar o assentamento propriamente. E aí eu tive que fazer, né, por conta disso, todo um treinamento de línguas, né, foi uma exigência da universidade quando eu cheguei lá que eu tivesse formação em língua egípcia, e que foi maravilhoso, foi muito difícil, mas foi, foi sofrido, né, fazer isso durante os 2 primeiros anos do doutorado. E aí, esse mergulho na disciplina, né, nesse processo de formação do egiptólogo nos moldes que é feito lá, é muito diferente do nosso aqui. Então, essa adaptação, ela foi construída, né? Eu tive muita ajuda, muito suporte da instituição lá,
mas não foi um processo fácil, né? Até a maneira de você colocar as perguntas, né, para as fontes, a maneira como você desenvolve o seu argumento, para mim foi uma experiência muito proveitosa. E a minha formação como historiadora, né, dentro desse modelo brasileiro, ela também foi muito importante, porque ela me permitiu fazer perguntas para aquelas fontes que as pessoas estavam pouco acostumadas a fazer. Tá certo. E você estava falando dessa formação brasileira, é uma questão interessante, por exemplo, como professor de História Antiga, enfim, eu tenho uma parte do curso que é sobre o Antigo Oriente Próximo, Idade do Bronze, e o Egito ele sempre está colocado lá, inclusive com muito interesse dos alunos. E existe um debate que eu apresento no curso também, na medida que a bibliografia mesmo coloca, e os alunos também trazem, que é desse lugar do Egito, né? Qual é o lugar do Egito? Entre as publicações acadêmicas e o ativismo, existe aí uma reposição, digamos assim, do Egito, né? Que era Antigo Oriente Próximo, às vezes não é. Algumas publicações, eu lembro que eu tenho um manual, um companion de história do Antigo Oriente Próximo, eles discutem especificamente o lugar do Egito e se eles vão tratar ou não do Egito naquela publicação, porque a situação do Egito no Antigo Oriente Próximo ela está em questão, né? Isso é interessante. E aí tem dois debates que você apresenta em alguns artigos que você publicou recentemente, que é o debate do orientalismo e africanismo, né? E assim, eu queria pedir para você falar um pouco sobre esse debate, né, do africanismo e do orientalismo, né, acerca do Egito. Essa eu acho que é a grande pergunta da disciplina hoje, né? Tem muita gente trabalhando com história da egiptologia, até esse último artigo que eu escrevi, né, nesse livro, pensando a história da disciplina, a questão foi colocada dessa forma, né? O que a gente fez e o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, acho que é importante situar, né, do ponto de vista da narrativa, de como a egiptologia se desenvolveu na Europa, ela começa como uma disciplina orientalista, né? Então existia antes um interesse pelo Egito que era um interesse de antiquário, né? Enfim, dentro do século XVIII ali, com os gabinetes de curiosidade, a gente tem coleções particulares, a gente tem um interesse no Egito que vem desde o mundo grego, né? O Heródoto está aí para falar. Só que esse interesse pelo Egito, essa curiosidade, ela se transformou numa ciência, né, num discurso científico a partir da expedição napoleônica, quando ele leva então aquele, né, grupo enorme de especialistas, né, que produz a descrição do Egito. E dentro quando esse material, né, os objetos egípcios começam a entrar na Europa a partir desse período, existe um financiamento do Estado, né, francês para promover então uma pesquisa sistemática, enfim, né, organizar a casa, né. Então o que a gente faz com isso e como é que o Egito entra na história ocidental? Esse processo ele vem num momento que a Europa está desenvolvendo aí, né, disputando territórios pela África e pela Ásia, dentro daquele processo, enfim, de expansão dos impérios, né? Então a gente tem a disciplina nascendo dentro dessa dinâmica imperialista, com essas disputas de estados nacionais. Quando o Egito entra para esse universo, né, da disciplina da egiptologia, ela se desenvolve pensando nessa linha histórica, né? Então, enfim, desde a pré-história, né? Antiguidade, Idade Média, etc. O Egito ele é colocado muito dentro de uma perspectiva oriental. E aí, enfim, o trabalho, né, do orientalismo do Said, né, discute isso, né? De que maneira que a Europa se apropriou do Oriente, enfim, adaptando, né, tudo aquilo a um gosto europeu, né, enfim, fazendo com que o outro se adequasse a um olhar europeu. Então, o Egito entra nesse pacote também. O Egito entra como grande contribuidor, né, da civilização ocidental. Então, se a gente olha as linhas do tempo, né, que estão aí até hoje nos livros didáticos,
sempre tem aquela, né, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, né? Então isso é consolidado dentro desse ambiente intelectual do século XIX. A África não entra para esse modelo, porque a África ela é dos antropólogos, né? A África ela pertence a um outro universo de investigação e ela volta para o debate da egiptologia muito com os movimentos de independência, né? Uma tentativa aí de resgatar esse Egito negro, né? De dar essa visibilidade. E essa é uma questão difícil, né? A gente está vivendo aí hoje o grande momento, né, do Black Lives Matter, e então a questão do racismo ela volta, né, o tempo todo para a disciplina. O que é interessante é que a questão do racismo ela é pouco discutida pensando na perspectiva oriental, né, que também existe um viés aí, né, de como que a gente define esses povos orientais, né, como é que a gente coloca eles num pacote, né, um pacote só. Então é interessante pensar, por exemplo, como que a disciplina da egiptologia se desenvolve nos centros europeus. Então se a gente pensar as três escolas clássicas, né, da egiptologia, a França, a Inglaterra, a Alemanha, essa disciplina ela vem muito baseada num estudo da língua egípcia, né? Então até durante muito tempo as pessoas tinham acesso aos objetos, aos monumentos, mas elas não entendiam o que estava escrito né, enfim, nesses documentos. A partir do momento que você tem então, né, com o Champollion, né, que você decifra, né, que você lê, você consegue entender o material, essa disciplina ela passa a dialogar muito com a filologia, que é um trabalho que, durante o século XIX, é feito pelos filólogos nos departamentos de letras orientais. Então, a egiptologia ela se encaixa como campo de pesquisa acadêmico muito nesses departamentos. O que eu acho que é mais interessante é que os primeiros arqueólogos, né, de peso, eu estou pensando aqui, por exemplo, no Flinders Petrie, que é um inglês, né, considerado o pai da arqueologia egípcia. A egiptologia ela começa como uma disciplina, como um campo de pesquisa interdisciplinar, englobando aí diversos aspectos, né, de língua, arquitetura, arqueologia, cerâmica, enfim, né, gente que vai se especializando em várias coisas. E aí, aos poucos, esse campo de pesquisa ele se pulveriza e se especializa demais. Então, é quase como se você tivesse uma perda, né, da perspectiva do todo para essa grande super especialização. Esse debate do orientalismo e do africanismo ele vem acontecendo mais recentemente na disciplina, muito por conta do desenvolvimento político que a gente tem tido, né, no Egito e em outros países aí do mundo, acho que com os estudos pós-coloniais também, e é difícil responder. Eu não posso dizer que o Egito ele é oriental ou africano ou mediterrâneo, né, como o pessoal às vezes tenta, né, também encaixar, mas ele faz parte desse universo que transita nessa região geográfica, que é apropriada a posteriori pelos pesquisadores, especialmente no século XIX, de diferentes maneiras. Então a gente hierarquiza essas regiões. E é interessante que a África é colocada numa espécie de subcategoria, né, dentro dessa ordem de prioridades. E é complicado, eu acho, a gente pensar onde a gente vai encaixar o Egito, porque, de novo, se a gente pensar só durante o período faraônico, são quase 3.000 anos de história, o Egito ele passa por diversos períodos com invasões, com dinastias diferentes, de origens diferentes, e essas diferentes ocupações, esses diferentes momentos históricos, enfim, eles não podem ser colocados num único bloco, como, né, então a gente tem uma história chapada do Egito, né? Então, você falou das três escolas clássicas aí de estudos sobre o Egito antigo. E nesse movimento novo, os próprios egiptólogos do Egito, enfim, que são egípcios, eles aparecem como referência. Isso também se colocou como uma demanda? Isso tem se colocado como uma demanda recente, né? A gente tem hoje, eu acho que, enfim, a partir da década de
1920, os pesquisadores, né, os egípcios podem formalmente fazer parte do rol da egiptologia, né? Então você tem uma espécie de entrada e uma abertura, né, dos centros europeus. Claro que, enfim, o Egito durante esse período ele foi escavado, né, assim, sistematicamente por todos esses países e outros, né? A gente tem os italianos também, enfim, a famosa coleção do Vaticano que já vem, né, de tempos. Mas eu acho que o importante dessa percepção dos egípcios é ver como que isso entrou num processo de reconhecimento, né, dos pesquisadores europeus e norte-americanos de que, enfim, a história é deles, né? E isso passa por isso foi um processo de construção. A egiptologia é uma disciplina imperialista na sua origem. Ela é uma disciplina com um forte aspecto colonial que ficou durante muito tempo, né, nas suas práticas, na forma como as instituições foram organizadas. Eu estou pensando aí em museus, universidades, o acesso a esse material, né, o acesso ao estudo da disciplina. Então, tudo isso, obviamente, vem de um processo colonial do século XIX. Mas a disciplina não ficou colonialista, né? Eu acho que é importante a gente reconhecer que existem grupos e projetos, né, locais, instituições que têm sido cada vez mais sensíveis a essa atitude colonial. Bom, Thaís, muito obrigado por ter enfim, explicado para a gente essas questões tão interessantes sobre o Egito. E gostaria de dizer para quem assiste o vídeo que, se vocês quiserem acompanhar a trajetória da Thaís, vocês podem encontrar na descrição do vídeo tanto o link para a academia.edu, o currículo Lattes e também de um canal no YouTube que ela tem com algumas palestras e também algumas indicações bibliográficas apresentadas pela Thaís. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Gilberto. Um abraço para todos.